Será que ainda compensa viajar aqui para a Argentina? É possível economizar nessa hospedagem? Sim. Se você tá achando ruim o valor do frango aí no Brasil, dá uma olhada aqui na Argentina. Tem 48 bairros, tá? Os turistas geralmente ficam concentrados só numa parte. Eu gosto muito dos alfajores argentinos, mas esse aqui é excelente. Começando o vídeo de hoje aqui nas ruas de Buenos Aires, Argentina. Sim, estou aqui no bairro de Palermo para descobrir, será que ainda compensa viajar aqui para a Argentina? E o que é importante que você saiba antes de viajar para Buenos Aires e ninguém conta? E principalmente, será que Buenos Aires ficou mais cara, como dizem por aí? Bom, eu vim aqui descobrir, então vem comigo, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai ter muitas dicas, muitas curiosidades, muita história e principalmente formas muito importantes para que você possa economizar e decidir se a Argentina e se Buenos Aires faz sentido para você ou não. Então fica até o final desse vídeo, porque a gente vai descobrir juntos, caminhando aqui pelas ruas de Buenos Aires. Bora lá! E para esse vídeo, o primeiro ponto que eu acho que é importante para a gente tomar as decisões se vale a pena ou não, se aqui é um lugar mais caro ou não, e conseguir se preparar para a viagem, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar nos documentos que são necessários para um brasileiro vir para cá. Os únicos dois documentos necessários e possíveis para nós brasileiros entrarmos aqui na Argentina são o RG, obviamente válido, ou seja, emitido nos últimos 10 anos, e um passaporte que não esteja nos últimos 6 meses de validade. São então esses os únicos documentos para a gente entrar aqui na Argentina. E depois que a gente pensa, obviamente, nos documentos, o que é importante é pensar na passagem. A maior parte das passagens vindo aqui para Buenos Aires, vindo das principais cidades do Brasil, elas vão custar entre R$1.000 e R$2.000 atualmente, tá? Isso o valor ida e volta, ficaria entre R$1.000 e R$2.000. Se você encontrar por 700, 800, que são valores possíveis de você encontrar, acredite que é uma grande promoção atualmente, tá? Lembrando, levando em consideração voos de ida e volta. Então voos ali que fiquem na casa dos R$1.000 e R$2.000 são excelentes. Se você for acompanhar os últimos vídeos aqui do canal, você vai acompanhar que eu vim de Foz do Iguaçu. Então esse aqui é o meu terceiro destino aqui no canal. E sendo aqui o meu terceiro destino do canal, eu já passei pela Carolina do Norte, já passei por Foz do Iguaçu e agora estou aqui em Buenos Aires. Para vir de Foz do Iguaçu para cá, eu consegui economizar bastante. Eu inclusive gravei um vídeo só sobre isso, então dá uma olhada no histórico do canal. Eu vou deixar até na descrição ou aqui nos cards para que você possa assistir, porque eu não vim de Foz do Iguaçu exatamente, eu vim da cidade argentina de Puerto Iguaçu. Isso me ajudou a economizar bastante. Mas dos valores das principais cidades do Brasil, vai ficar entre R$1.000 e R$2.000. Agora que a gente falou sobre passagem, eu quero falar com vocês sobre duas curiosidades sobre Buenos Aires especificamente. A primeira curiosidade é sobre o nome da cidade, que ao invés de chamar de Buenos Aires, as pessoas chamam de Baires, também é uma forma. Aqui é muito comum você encontrar só a sigla BA, né, de Buenos Aires também. É muito comum você encontrar em caminhões, essas coisas, só essa sigla. Existem outras duas formas, uma é Ciudad de Buenos Aires, a gente vai encontrar muito frequentemente essa expressão aqui, você vê não só Buenos Aires, mas Ciudad de Buenos Aires, sabe? Muito comum. E principalmente a última, que foi a que mais me surpreendeu ao pesquisar coisas aqui, que é a expressão CABA, C-A-B-A, uma sigla, né? Que significa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E por quê, né? Isso, e por que é importante que você saiba? A maior parte das vezes que você for pesquisar alguma coisa sobre Buenos Aires, por exemplo, no Google Maps, você vai encontrar dessa forma, com a sigla CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E um outro assunto importante, fundamental, para quem está se planejando vir aqui para Buenos Aires, é a moeda. A moeda do país é o peso argentino.
como muitos sabem, e ele, obviamente, o peso argentino sofreu mudanças absurdas ao longo dos últimos anos. E se você tá achando ruim o valor do frango aí no Brasil, dá uma olhada aqui na Argentina. Olha esse valor. Obviamente que alguns produtos são mais caros, outros são mais baratos. Então aqui a gente tem o valor do fast food aqui. Olha só o Ferreiro Rocher. Eu gosto muito dos alfajores argentinos, mas esse aqui, que é o uruguaio, esse é excelente. E é só o começo. Vamos ver se esses preços daqui vão realmente assustar a gente ou não. Será que Buenos Aires ainda é um destino para ser visitado pelos brasileiros ou não? E aí você pode se perguntar: Thiago, você se sente à vontade andando aí em Buenos Aires com câmera, todas essas coisas? Olha, eu vou te falar que eu me sinto sim. Buenos Aires tem números, eu vou deixar aqui na tela, números muito melhores em termos de segurança do que outras cidades grandes do Brasil. E um outro fator que eu acho muito curioso aqui de Buenos Aires é a quantidade de comércios que tem aqui. Vocês podem observar que é um comércio atrás do outro. Para mim mostra bastante disso da segurança, sabe? Para que você possa ter um comércio atrás do outro, você precisa ter segurança e você precisa ter pessoas andando na cidade e sendo capazes de andar por ali tranquilamente para poder parar, comprar e assim por diante. Enquanto a gente vai andando, tem aqui ó, mais um metrô. O metrô aqui de Buenos Aires, ele tem esse nome, Subit. E grande parte das entradas elas são sempre assim, ó, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. E por falar em metrô, uma curiosidade que eu acho que faz todo sentido quando você está vindo aqui para Buenos Aires é você pensar que Buenos Aires ela é dividida, não exatamente dividida, mas a gente como turista pode dividir a cidade entre um espaço mais turístico e o espaço que não é, até para que você possa se preparar para a sua viagem. Buenos Aires tem 48 bairros, tá? Só que os turistas geralmente ficam concentrados só numa parte. Entre essas regiões estão, por exemplo, Palermo, que é o bairro em que eu estou, Recoleta, que é o bairro vizinho, depois vai ter ali o microcentro, vai ter San Telmo, vai ter, por exemplo, La Boca, outros bairros, mas eles ficam todos, Porto Madeiro, obviamente, né? Mas são bairros que ficam bem aqui, né? Bem no canto de Buenos Aires. E aí, com o turismo concentrado nessas regiões, é óbvio que as linhas de metrô também estão por ali. E as linhas de metrô que você vai encontrar nessas regiões mais populares, em geral são duas linhas, tá? Óbvio que existem mais linhas, eu vou deixar um mapa com as linhas de metrô. Lembrando que aqui não se chama metrô, chama Subit. Mas eu vou deixar um mapa com as linhas de metrô para que vocês vejam. E como vocês estão vendo, as pessoas aqui se locomovem muito andando. Óbvio que as pessoas aqui também se locomovem de bicicleta. Bicicleta é um veículo muito utilizado aqui em Buenos Aires. Os carros, como vocês viram, e deu para perceber também por conta do barulho. Mas obviamente que andar e o Subit são as principais formas de locomoção aqui em Buenos Aires. Não é à toa que você vê tantas pessoas andando. A cidade é uma cidade muito plana. Isso facilita muito para que você consiga se locomover andando pela cidade com uma certa tranquilidade. E isso impacta, na minha opinião, em tudo, né? Na qualidade de vida, impacta em tudo. Então, quando você pensa em Buenos Aires e pensa em locais para você se hospedar, dificilmente você vai sair dessa rota e desses bairros que eu falei. Mas está muito longe de ser toda a Buenos Aires. Toda. Está muito longe. E já que eu falei de hospedagem, uma coisa muito importante é a gente pensar no valor. Então eu quero falar um pouco sobre dinheiro com vocês. Como eu já comentei, a moeda é o peso e ela tem passado por muitas
mudanças ao longo desses últimos anos, principalmente desses 2 últimos anos. A entrada do governo Milei mudou muita coisa, principalmente para nós brasileiros. Eu não quero entrar no aspecto político, mas eu quero entrar dentro do aspecto econômico, do que mudou, assim, do dinheiro mesmo, na nossa vida, o que mudou na vinda aqui para Buenos Aires. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre hospedagem. Hoje, Thiago, quanto custa mais ou menos uma hospedagem aqui em Buenos Aires? E é possível economizar nessa hospedagem? Sim, é possível economizar, e eu já vou te falar como que você faz para economizar e o que é possível economizar. Mas antes, para explicar, você pode vir para cá e ficar tanto num Airbnb, então num apartamento alugado, enfim, e também num hotel. Então eu quero separar esses dois cenários, porque essa separação ela é muito importante para a gente entender os valores. Olha só, 900 pesos o valor das empanadas ali, de cada empanada. Mas voltando a falar sobre o valor de hospedagem, se a gente for falar de Airbnb, um quarto para um casal, ele vai ficar em torno de 200 a 250 reais por dia. Cerca de 1.000 a 1.500 reais por semana. Mais ou menos isso. Obviamente que se você for pensar em dividir um quarto com mais pessoas, esse valor ele vai ficar muito mais barato, e a cidade é cheia de opções para que você se hospede na casa de alguém e divida o quarto com outras pessoas, às vezes com 2 pessoas, com 4 pessoas, com 6 pessoas. Um Booking.com, de uma hospedagem em um hotel reservado pelo Booking, por exemplo, você vai pagar algo entre 1.500 e 2.000 reais, tá? É mais ou menos isso. Existe um truque, digamos assim, um macete para que você consiga economizar. Eu digo macete porque aqui em Buenos Aires há uma isenção de taxa quando você é turista e faz o pagamento da hospedagem aqui na cidade. Se você estiver aí na cidade no Brasil e via internet, você fecha a sua hospedagem, você vai pagar essa taxa que chama IVA. Agora, quando você decide pagar essa taxa aqui em Buenos Aires, você tem a chance de pedir a isenção ali para o hotel quando você estiver efetuando o pagamento via cartão de crédito. Então, esses valores que a gente costuma ver no Booking.com, por exemplo, de 1.500 a 2.000 reais a partir disso ou mais, quando você realiza o pagamento aqui, você consegue essa isenção, você consegue pedir essa isenção. Então, o valor ele acaba caindo 21% e se aproximando mais do valor que seria um Airbnb. A diferença é que muitas vezes com o Airbnb você pode não só ter um quarto para você, mas você pode ter um apartamento para você, o que vai te permitir cozinhar, enfim. Nem todo mundo gosta desse tipo de viagem, mas é uma opção no qual você pode cozinhar sua própria comida muitas vezes e assim reduzir o custo da viagem. Lembrando que esses são valores iniciais, são valores para que você comece a planejar a sua viagem e ter uma noção se o seu planejamento está indo de acordo ou não. E que esses valores eles também podem mudar razoavelmente ao longo dos próximos meses e anos, assim. Essa é uma cidade que você precisa estar constantemente de olho nos valores, porque eles realmente podem mudar bastante. Olha só a Mafalda aqui. A Mafalda é um elemento muito importante aqui da cidade. Eu quero aproveitar esse vídeo também para falar sobre pontos importantes aqui de Buenos Aires que você precisa conhecer, para poder saber o que aproveitar aqui também. Mas como assim, Thiago? Como saber o que aproveitar? Aqui na cidade de Buenos Aires existem uma série de personalidades aqui, alguns pontos que são importantes para que você conheça um pouco mais da história da cidade. E algumas personalidades que fizeram muito a diferença e que estão em muitos lugares, né? Alguns são óbvios, obviamente, né? O futebol é parte da cidade, né? Obviamente você vai ter o estádio do River, você vai ter o estádio do Boca, que são 2 pontos turísticos super famosos e que são pontos turísticos que eu ainda vou visitar. Como eu comentei, esse é só o primeiro vídeo dessa série de vídeos aqui em Buenos Aires. Então eu ainda pretendo visitar
os outros pontos turísticos, etc. Então, inclusive, já se inscreve no canal para que você possa acompanhar esses próximos trajetos e roteiros e etc, no qual eu vou falar mais detalhadamente sobre preços, sobre comida, sobre pontos turísticos, tá? Então, ó, não se esquece, já se inscreve aqui no canal para que você não perca isso. Mas falando especificamente sobre a cidade, tem algumas personalidades e palavrinhas que você não pode perder. Algumas são óbvias, como futebol e como Messi, como Maradona. Então você vai encontrar referências dos dois por diferentes pontos da cidade. Mas outras referências, elas são menos óbvias. E eu acho que faz diferença para um turista que vai vir para cá. Então, por exemplo, o Carlos Gardel, que é um artista de tango super famoso. Então há uma certa devoção ao Carlos Gardel e você vai encontrar referências sobre ele em diferentes pontos da cidade, assim como da Evita Peron também, que ambos os dois têm museus aqui na cidade. Você vai encontrar referências, como eu comentei, da Mafalda, que é um personagem, ela é uma personagem de tirinhas de jornal que depois mudou para desenho animado, enfim, e ganhou ainda mais fama, não só aqui na Argentina, mas também no Brasil. Outras coisas que você não pode não ter no seu vocabulário, como empanadas, como alfajor ou alfajor, são características aqui da cidade de Buenos Aires que vir para cá e não comer uma empanada, não comer um alfajor, não ir, por exemplo, comer num restaurante de carne, comer os cortes argentinos que são maravilhosos, entre tantas outras coisas que são clássicas e parte da cultura aqui de Buenos Aires. E um dos motivos pelo qual quis vir aqui para Recoleta é porque eu acho que é um ótimo local para a gente sentar e eu mostrar um pouco de alguns pontos que eu acho fenomenais aqui da cidade e da cultura da Argentina e de Buenos Aires. E um dos pontos, sei que a gente passou por muitos lugares com muito barulho, muitas avenidas com muito barulho, mas um dos pontos que eu mais gosto de Buenos Aires é um ponto que na Europa isso é muito comum e aqui também. A possibilidade de você simplesmente se jogar no gramado e conseguir curtir tranquilamente. Aqui não é um parque especificamente, é só simplesmente uma praça. Recoleta é muito famosa por conta do cemitério, que está um pouco mais lá para cima, mas eu gosto muito da forma como eles se apropriam desses espaços para poder curtir um pouco a companhia das pessoas que você gosta. E por que eu queria tanto dizer isso? Porque quando a gente pensa em Buenos Aires, o primeiro pensamento que eu acho que a gente deveria ter é o que essa cidade vai agregar para minha vida, mais do que simplesmente se ela tá barata ou se ela tá cara, se vale a pena agora ou não, etc. Então, no comparativo com os últimos anos, sim, Buenos Aires se tornou uma cidade mais cara do que era anteriormente para nós brasileiros. Isso eu te respondo categoricamente. É a primeira vez que eu vim para cá, que foi em 2018, as coisas tinham um preço e hoje elas têm outro preço totalmente diferente. Muitas vezes 2, 3 vezes mais caro do que tinha antes. Thiago, isso é ruim? É ruim para nós brasileiros. Para os argentinos, eles estão passando por um momento difícil, um momento que eles estão tendo que adaptar muita coisa, mas é o que foi prometido pelo presidente eleito deles. Ele prometeu um período muito difícil, mas que depois desse período eles teriam uma situação melhor. E eles estão vivendo esse momento de transição, digamos assim. Mas para nós brasileiros, o que eu entendo e eu estou guardando de Buenos Aires, óbvio que é só um começo, mas que aqui é uma cidade incrível para que a gente viva as experiências que a cidade pode trazer. Anteriormente, Buenos Aires era um ambiente muito barato, no vocabulário financeiro um valor muito descontado, digamos assim, um valor muito barato para as experiências que a cidade oferecia. Agora as experiências elas continuam aqui, continuam sendo interessantes. Você tem ainda um quê de Europa, de arquitetura charmosa, uma cidade para você andar e poder deixar os seus motores, os seus carros e tudo de lado, caso você queira, e você possa simplesmente andar pela cidade com mais segurança. Todos esses aspectos continuam aqui em Buenos Aires.
Então, esse aspecto meio europeu, digamos assim, ele continua super vivo na cidade. E obviamente com um valor muito mais barato do que você, por exemplo, estar na Europa ou, sei lá, talvez viajar para os Estados Unidos. O custo aqui ainda é muito abaixo do que nesses países. Então, respondendo a pergunta, será que vale a pena vir para a Argentina? Será que vale a pena vir para Buenos Aires? Vale muito a pena, para que você consiga agregar na sua vida e tenha essas experiências todas que eu falei. Obviamente que antes, durante um espaço de tempo, vir para cá foi uma oportunidade também de você economizar uma viagem, afinal os custos eles eram mais baixos, mas era isso, era uma oportunidade. E oportunidades são assim, elas vêm e vão. Cabe a gente entender quando essas oportunidades aparecem, se elas se encaixam ou não com a nossa vida e tentar, e se encaixam, tentar pegá-las, agarrá-las da melhor forma, né? Eu realmente acredito que a oportunidade de Buenos Aires, com o valor que estava, no meio de uma crise que também afetava muitos argentinos, não que hoje não haja uma situação complicada, quero falar mais sobre isso nos próximos vídeos, quando a gente estiver falando de preços e etc. Mas, obviamente, que existe uma situação também difícil para eles. Olha que linda a vista da cidade. Então, como eu falei, sim, Buenos Aires vale a pena sim visitar Buenos Aires. Mas, de fato, ela não tem o mesmo valor e o mesmo preço de quando eu visitei aqui pela primeira vez. Mas ainda é um local incrível que pode te oferecer uma experiência quando a gente está falando de gastronomia, quando a gente está falando, por exemplo, de história, de museu, uma experiência incrível, assim. Uma experiência de lazer, uma experiência de segurança. São aspectos muito interessantes assim quando você viaja. E a cidade tem o seu charme, tem uma paixão, algo muito bacana aqui. Então é algo que eu recomendo muitíssimo. E eu vim andando, cheguei até aqui, ó, na faculdade de Direito aqui de Buenos Aires. Me fala se não parece algo muito europeu. Me lembra até um pouco algo como a Grécia, enfim. Esse aqui é um espaço que eu acho muito bonito aqui, olha. Olha como é que fica. Uma coisa interessante é que Buenos Aires, quando ela foi pensada de uma forma muito curiosa. O primeiro ponto é que a cidade foi realmente planejada. Então houve uma série de limitações estéticas, arquitetônicas, para que a cidade tivesse o estilo que ela tem hoje. E a frase que mais marcou a época, a ideia, o conceito que mais marcou essa época de expansão e de criação, né, desenvolvimento de Buenos Aires, é que aqui fosse a Paris dos trópicos, a Paris da América Latina. Olha o sol. E do ladinho do prédio da Faculdade de Direito tem um outro ponto turístico que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero que você me deixe aqui nos comentários se você acha que Buenos Aires tem alguma coisa a ver, se parece, se lembra um pouco Paris, se essa influência europeia para você é algo que faz sentido ou não. Se sim, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler e saber a sua opinião. A minha é que sim, Buenos Aires me lembra muita coisa da Europa, muita coisa da cultura europeia. Para mim é uma cidade que tem muito viva essa lembrança. E um outro ponto turístico que fica aqui do lado da Faculdade de Direito é esse aqui, ó, Floralis. Vamos entrar para ver. E Buenos Aires, no geral, é uma cidade bastante arborizada, mas essa região principalmente, como vocês podem ver, ó, lá é uma região muito arborizada, então o pessoal usa muito aqui para se exercitar, né?
muitas pistas de corrida, muitos espaços para poder se exercitar. Então é muito comum uma galera malhando por ali com aqueles equipamentos ao ar livre. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aí, eu não sei se no vídeo mostra isso, mas ela é enorme. Enquanto isso, ó, agora são aproximadamente 5h20. Toda uma galera no parque. Uma moça lendo. Provavelmente alunos aqui da faculdade de Direito ou pessoas que moram aqui na região. Uma coisa diferente que eu não tinha essa noção, não lembrava na verdade isso de Buenos Aires, é que aqui tem muitas livrarias. A impressão que eu tenho é que o pessoal aqui lê bastante, assim. Há muitas livrarias, elas estão sempre com muitas pessoas lá dentro. Há muitos pontos tipo sebo, assim, vendendo, muitas pessoas vendendo livros pelas ruas também. E quando você entra nos parques, assim, você vê muitas pessoas lendo. Eu não tenho nenhum dado sobre isso. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui na tela. Mas me parece que as pessoas aqui, os argentinos, eles leem mais, assim, né? Fazia muito tempo que eu não via pessoas lendo e um mercado literário, digamos assim, sabe? Tantas referências para leitura como eu tenho visto aqui. E eu acho isso muito interessante. Tchau, Florales. Bora seguir para Recoleta. E essa aqui é a estação de metrô. Obviamente, Faculdade de Direito. Olha o prédio por outro lado. Provavelmente muitos alunos aqui. A faculdade de novo por outro ângulo. E aqui é uma ponte. Aqui aos domingos costuma acontecer uma feira de artesanato mesmo, uma feira de gastronomia, vender algumas coisinhas para comer, etc. E esses estandes, eles estão preparados para receber a feira no domingo. Vem bastante gente aqui, fica bem lotado, por conta daqui ser um dos pontos turísticos da cidade. Então junta o ponto turístico com a feira. Então de domingo aqui fica cheio de gente. Vocês podem observar que tem aqui também algumas pessoas no gramado. E isso aos domingos fica cheio, assim. Esse gramado fica disputado de pessoas que estão realmente ou só sentadas lendo ou só desfrutando um pouco do sol. E essa aqui é a entrada primeiro do Centro Cultural que tem aqui em Recoleta. Um espaço artístico. Olha essa arquitetura também bem europeia. Então aqui tem uma igrejinha que data de 1732 e logo em seguida o cemitério. Cemitério que, aliás, está passando por uma restauração. Esse cemitério que é considerado um cemitério lindíssimo e um dos pontos turísticos principais da cidade. Eu acho isso um pouco controverso, sim. Eu nunca curti muito visitar cemitérios numa viagem. Aqui eu nunca visitei. Talvez nessa viagem eu visite, mas é algo que sempre tem um sentimento meio estranho, assim, sabe? Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre visitar um cemitério. Inclusive, quando eu comentei com algumas pessoas que eu viria pra cá, esse foi um ponto turístico que as pessoas disseram que eu não poderia perder de forma nenhuma, assim, que visitar Recoleta era indispensável. Eu ainda não sei, então digita aqui nos comentários o que você acha, se você visitaria Recoleta ou não. Eu acho que vou visitar, sim, para matar a curiosidade sobre isso, mas ainda acho meio macabro. E, obviamente, além do cemitério, Recoleta também tem toda uma parte turística e boêmia. Aqui do lado oposto ao cemitério já vão tendo alguns restaurantes. É uma área bem movimentada à noite. Eu espero que seja só deste lado que seja movimentado, não do lado do cemitério, obviamente. Que lá tudo fique bem tranquilo. Mas aqui desse outro lado da rua tem
Olha, uma lotérica. Um local de açaí. Um barzinho. Aqui, como eu falei, é um dos principais bairros da cidade. Concentra boa parte dos turistas. Algo que as pessoas sempre me perguntam é como que eu tenho feito para converter o dinheiro do real para o peso. E eu tenho usado muito o Western Union, que são os locais assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um ponto de Western Union. Agora já tá fechado. Mas são os espaços assim, aqui tá bem mais fortificado. Mas geralmente é um espaço que ele parece uma lotérica, no qual você consegue entrar e fazer o saque do dinheiro. Obviamente tem um aplicativo, toda uma série de etapas para que você possa usar o Western Union e sacar aqui, mas eu quero falar sobre isso num outro vídeo. Mas esse é um dos locais que a gente usa aqui para conseguir sacar por um valor mais satisfatório. Olha um quiosco. Existem muitos pela cidade, são uma espécie de mercadinhos assim, bem mini mercadinhos que ficam espalhados por toda a cidade, vendendo doces, bebidas, algumas pequenas guloseimas. Eu vou aproveitar e vou dar uma volta aqui por Recoleta com vocês. Eu fico muitas vezes me perguntando se esses vídeos de rua agradam vocês, se é algo que vocês querem ver. Inclusive me conta aqui nos comentários se você especificamente que está assistindo esse vídeo gosta desse tipo de vídeo mostrando as ruas, mostra o caminhar pelos lugares. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta nos comentários para eu saber. Porque eu falo por mim, assim, eu tenho muita curiosidade de ver como são as ruas, de ver como são as pessoas reais andando por ali. Então esse é um ponto que eu particularmente quando assisto um vídeo eu gosto muito. Então me deixa saber aqui nos comentários se você também gosta de ver as coisas mesmo, reais, como elas são mesmo, as pessoas andando, as pessoas na sua vida cotidiana, assim. E eu dei a volta no quarteirão e saí do outro lado do cemitério. Aqui já dá pra ver até mais partes aqui do cemitério pelo lado de fora. Acho que dá pra ver ali, ó. Dá pra ver aqui também. E do outro lado tem um shopping. Recoleta Urban Mall. Vocês às vezes me perguntam de valores, ó. Esse aqui é um exemplo, ó. Ó, o Mac Combo mediano. Eu vou colocar na tela o valor desse lanche. Mas eu acredito que provavelmente ele está entre 50 e 60 reais. Bastante coisa, né, gente? Uma baita caminhada pela cidade. Espero que você tenha se sentido um pouco aqui comigo em Buenos Aires. Esse, como eu falei, foi um vídeo para preparar você para vir aqui para Buenos Aires, mostrando um pouco da cidade e também algumas informações necessárias para uma pessoa que vai vir aqui para Buenos Aires. Óbvio que a gente ainda precisa falar sobre os pontos turísticos, os preços, como converter o dinheiro do real para peso e algumas outras coisas que são muito curiosas. Eu quero inclusive fazer um vídeo gastando um valor aqui, né? Um orçamento para ver se eu consigo passar um dia aqui com, sei lá, 100 reais, 200 reais. O que você acha que é mais desafiador? Enfim, é algo que eu tô pensando para os próximos vídeos. Como eu falei, esse é um vídeo, é um episódio dessa série aqui em Buenos Aires e vão ter outros. Esse aqui é só o primeiro, vão ter outros vídeos aqui. Me deixa saber quanto que seria legal gastar num dia, 100, 200 reais. Quanto que você acha que seria mais desafiador? Me deixa nos comentários para eu saber. E aguardo você nos próximos vídeos. Então, deixa seu comentário, sua curtida, se inscreve no canal para que você possa receber os próximos vídeos e receber mais informações sobre essa cidade incrível que é Buenos Aires, mas que sim, está mudando o tempo todo. Os preços que são agora não são os preços de um ano atrás. Então é ainda mais importante que você saiba quais são os valores agora para você se preparar para a sua viagem que vai acontecer, sei lá, em maio, junho, julho, no segundo semestre, enfim, para que você possa se preparar, tá bom? Se inscreve no canal, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos que também tem algo a ver com Buenos Aires ou que estão se preparando para vir para cá nos próximos meses. Bom, e é isso. Vou ler todos os comentários que estão aqui embaixo, então deixa seu comentário
E eu espero você no próximo vídeo aqui em Buenos Aires. Falou? Até o próximo vídeo. Falou! Começando o vídeo de hoje para mostrar o que fazer nessa cidade que é a capital da Argentina.